na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão, atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, Fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, Jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, Muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte
Fala galera, começando mais um Sport Cris, né? Hoje eu tô com o Gustavo. Fala galera, tudo bem? E hoje o convidado ilustre aí, né? Que tá vindo aí pela primeira vez, veio primeira vez em Salto, né? Nosso amigo. Uma honra pra gente. Uma honra. Pablo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo seu tempo também. Será um grande prazer meu estar aqui falando da minha trajetória, do que eu realmente carrego aqui dentro. Porque eu sou um atleta cristão e eu preciso realmente falar o que tem aqui fora das quatro linhas, né? Que é a parte mais importante. Amém. Vamos começar nessa resenha de falar um pouco da sua carreira, falar de Deus, né? E soltar tudo que tem dentro do seu coração. Bora, aí, né? Conta pra nós como que começou a sua carreira no futebol, como foi esse começo seu no futebol. Surgiu o desejo, né, de virar um jogador profissional? Ixi, cara, começou há muito tempo atrás. Eu tinha 12 anos de idade, né? Eu jogava numa escolinha chamada Novos Talentos. E aí eu comecei a ter esse desejo de viajar, de sair de casa, isso com 12 anos. E foi a primeira vez que eu saí de casa com 12 anos de idade. E eu com certeza, eu tenho que isso foi uma sementezinha do Papai do Céu, falando assim, ó, eu vou te usar aí. Só não desiste. Porque vai ser difícil. Até chegar onde, graças a Deus, hoje eu estou. Muitas situações, muitos aprendizados, né? Que eu acredito que é o processo que todo mundo passa. Mas foi um processo que realmente me fez quem eu sou hoje, né? Eu falo abertamente isso, que eu passaria tudo de novo. Cada detalhe, cada dificuldade, umas maiores, umas menores. Passaria até o dobro para ter o conhecimento que eu tenho, que é a parte espiritual, o que me move realmente, por que eu faço isso, é para realmente glorificar e exaltar o nome do nosso Pai Celestial. Isso é o mais importante, né? E você começou lá no Cantareira? Foi o primeiro clube? O Cantareira. Você Sou de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Aí começou lá. Na verdade, o Cantareira depois mudou para um nome chamado Novos Talentos. Uhum. É uma escolinha, não sei se ainda existe. Seu Cláudio era o presidente naquela época e o Pipoca, que era o treinador. Foram os que me deram as primeiras oportunidades de treinar, de realmente... você pode ser que você chegue, hein? Mas nessa época eu jogava de meio de campo. Eu era meio de campo nessa época. E teve alguma inspiração dentro da família? Tipo, a do pai, algum parente? Na verdade, o meu tio Júnior, ele jogou no Motoclube, né? Um time de São Luís do Maranhão. Mas eu não cheguei a ver, eu não tive esse contato na infância jogando, né? Porque acho que ele já tinha parado. Se eu não me engano, foi isso. Mas a minha prima, Isiane, que joga basquete, eu acompanhei, isso fora do futebol, óbvio, mas de ver realmente que era uma atleta de alta performance, jogava na seleção brasileira, na NBA, a gente olhava as Olimpíadas. Então, assim, foi uma coisa que falou assim, caraca, ser um atleta profissional é bom, hein? Não é ruim, não. Então, foi uma coisa que me deu uma força a mais, sabe? Pra não desistir devido a essa circunstância que eu tinha na época. Te impulsionou ali, né? Com e certeza. Aí depois você foi pro São Luís e depois você foi pro Ferroviário. O Ferroviário que foi ali que você chegou na base mesmo ali? Isso. Que você viu que o negócio tava ficando sério. Ferroviário, isso foi em 2007, se não me engano. 2007, e aí foi onde realmente eu comecei numa base, né? Eu tinha meus 16 anos... acredito, era ou 15 ou 16 anos, e foi aonde realmente eu saí de casa, saí em definitivo, né? Eu saía, passava um tempo, voltava para minha casa, mas foi quando eu saí definitivo e só ia de férias, né? Como a maioria dos atletas fazem, como estão na base e tal. Então eu morava no alojamento do clube. Aí depois você foi para Irati. Irati. Isso, foi no empréstimo, depois chegou a voltar. 2007 eu tava no Ferroviário, 2008 fui pro Irati, fiquei em 2008, 2009 voltei pro Ferroviário. E nesse mesmo ano de 2009 eu fui emprestado, não sei se foi emprestado ou em definitivo pro Ceará, 2009, para jogar Taça São Paulo. E nesse tempo você até comentou que foi definitivamente onde você saiu da sua casa. Teve uma dificuldade
maior Cara, por deixar a família? Eu não sei se isso eu vou espiritualizar, né? Porque nem tudo é espiritual, tem decisões humanas, isso. Mas eu tinha uma fome, assim, de vencer na vida que, cara, eu tava decidido a vencer, sabe? Então, assim, né? Saudade, óbvio que eu tenho saudade da minha mãe, do meu pai, mas eu tinha um foco, eu tinha um negócio que eu quero ser jogador de futebol, não importa o que eu passe. Não importa as dificuldades, não importam as situações, eu vou passar por cima disso. Então, é difícil, claro, mas eu queria aquilo, então não importava como seria. Sabe? Tava centrado, né? No objetivo. Então, acredito, tenho certeza que Deus colocou, irmão, não desiste, filho, continua, eu tô contigo e vai em frente. E sua família era bem humilde, tinha condições? Nessa época, meu pai tinha uma condição financeira boa. Boa. Tem uma história que eu tenho um livro para lançar daqui a alguns anos. Com certeza esse livro vai sair do papel, né? E dentro desse livro eu conto uma história que aconteceu em 2007, no Ferroviário. O diretor da escolinha, de onde eu saí, ele foi levar um outro jogador pro Fortaleza. E aí ele foi ver a gente no Ferroviário nessa época, né? Porque foi eu e outro amigo meu. Ele era zagueiro e eu era volante. Já era volante, já tava descendo. Já tava voltando. Já tava descendo, já era volante. E aí ele chegou lá e viu a nossa situação. Naquela época o time do Ferroviário tinha uma estrutura muito humilde, né? Os alojamentos e tal. E ele falou assim, ó, vamos embora. Vamos embora, porque não tem como você ficar nessa situação, isso e aquilo. E aí o meu amigo que foi comigo, foi com ele. Eu falei, ó, seu Cláudio é o nome dele. Seu Cláudio, é o seguinte, eu não vou embora. Eu vou usar essa situação para que realmente me dê forças para que eu passe por isso. Isso vai ser um combustível. Para superar. Para superar, porque se eu tivesse tomado essa decisão, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Isso é um fato. E aí até você comentou do seu amigo e depois ele continuou também ou não, acabou meio que... Ele, dessa época, ele voltou para a escolinha, se eu não me engano, mas ele não conseguiu se profissionalizar. Às vezes, se você tivesse acompanhado... Com certeza. Naquela época, como eu falei, meu pai tinha uma condição financeira muito boa, né? Sempre foi instrutor de autoescola, né? De dirigir. E até as pessoas que sabiam disso, que eu estava no alojamento do clube, falaram assim, irmão, o que tu tá fazendo aqui, cara? Teu pai tem uma condição financeira boa e tal, você não precisa passar por isso. Aí eu falava assim, quem tem dinheiro é meu pai. Eu vou buscar o meu próprio dinheiro. Você não usou como desculpa, né? Não, desculpa não. O vitimismo não tem como, né? As pessoas se apegam muito nas circunstâncias e falam assim, eu vou pegar isso porque é isso que eu preciso para eu não conseguir meu objetivo. Eu vou botar a culpa nisso. É o vitimismo que realmente atrapalha as pessoas de alcançar grandes objetivos. Que para no processo, né? O vitimismo, a pessoa fala, a culpa foi do tal, né? Aí você fica naquele processo ali, mas depende só de você, né? Sair daquele processo, né? Depende, e o processo dói, né, mano? Dói. É doloroso, é árduo, e as pessoas não querem passar pelo processo. Não, ninguém... Elas querem chegar lá, mas, cara, é uma caminhada tão grande, ainda mais se você tem Deus. Sim. Ainda mais se você carrega isso, como é que Deus vai te dar algo que vai te tirar da presença dele? Sim. Não tem como. E agora com a rede social, né? Com a dopamina, de você pegar, passar um vídeo ali, aí você vê o cara, a grama do vizinho mais alta que a sua, né? E aí você passar, né? Ver, cara, o cara tá bombando na internet. E pode ser que nem aconteça tudo aquilo de verdade, né? Só que é internet. E aí o pessoal quer ser rápido, quer ganhar dinheiro rápido, né? E é duro isso. O lado da rede social uma vez ajuda, outras vezes piora, né? Você tem que ter um discernimento, né? Sim. Tem que ter um discernimento. A rede social, ou ela te impulsiona ou ela te destrói. Na maioria das vezes ela vai te destruir, né? Porque se você pegar hoje a internet, realmente as informações que tem, cara, é absurdo. Tanto de coisa ruim, tanto de coisa que não agrega.
Eu costumo dizer para meus amigos, você já converteu o seu algoritmo? Você tem que converter o algoritmo, porque ele, 3 segundos que tu para numa situação ali que não é muito boa, ele vai acreditar que você gosta daquilo. E aí ele vai só te mandar coisas que realmente não vai te edificar, que não vai trazer nada para agregar no seu dia a dia. Então, assim, eu já converteu o seu algoritmo. Eu sou convertido há 5 anos, e aí eu tenho aquela forma do Instagram se apagar tudo o algoritmo, zerar, isso, né? Já zerar fiz isso, mas mesmo assim direto. Você tem que estar lá, interesse. Interesse ou não interesse. Aí eles não mandam mais, né? Isso. E lá no Ceará, em 2009, você teve um jogo contra o PSV. 2010. 2009 eu fui pro... Quixada ainda. 2009 eu fui pra base do Ceará jogar Taça São Paulo. A Taça São Paulo seria em 2010. E aí foi 2009 Ceará, 2010 fui pra Taça São Paulo com o Ceará. Acabou a Taça São Paulo. E aí o Ceará não me subiu pro profissional. E aí eu fui emprestado pro Quixadá. Que é lá do interior de Fortaleza. E fiquei lá mais ou menos um mês. Joguei um jogo, mal pra caramba. Me lembro como se fosse hoje, depois do carnaval. E aí eu decidi ir embora. Falei, não vou ficar mais aqui não quero. E aí voltei pra base do Ceará. Só que depois... Não, foi logo 3 dias depois. 3 dias depois, o PC Guzmão, que era o treinador do profissional naquela época, precisou de um zagueiro. Quem que estava lá naquele momento, naquela hora, naquele instante? Incrivelmente sabemos o que é isso, eu. Aí eu fui treinar no profissional e dali para frente o resto é história. Foi muito bem, treinei muito bem, sempre fui um cara muito dedicado, muito esforçado. E aí subi em definitivo pro Ceará, pro profissional. Isso foi muito rápido, cara. Dentro de 2 semanas eu estava jogando contra o PSV da Holanda. Um amistoso que o Ceará tinha marcado naquela época, 2010. E quem fez o gol da partida? Você. Por coincidência. No Cássio. Nossa! Foi no Cássio? Incrível. No Cássio. Cássio, que foi seu parceiro ainda. 2010, isso. Eu nunca vou esquecer. Se eu não me engano, 6 ou é março ou é maio. 6 de maio ou março de 2010. E aí, dali pra frente, eu comecei a ganhar mais espaço. Isso eu tinha 18 anos. Mas aí teve um interesse do PSV, só que aí você não tinha números de jogo de Brasileirão, que tinha esse esquema ainda, exatamente. Né? Nessa época, eu tinha poucos jogos. Na verdade, como estava no começo do ano, ainda não tinha começado o Campeonato Brasileiro. Acho que depois daquele jogo começou o Campeonato Brasileiro. E eu tive o convite de ir para lá, fazer as avaliações. E passei, se não me engano, 1 ou 2 semanas. Fiz todas as avaliações. Tive com o técnico no seu apartamento. Mostrou onde que eu poderia jogar. Falei, cara, agora vai. Cara, agora eu vou jogar na Europa. Aí voltei. Quando eu voltei, eu soube que para mim ir para lá eu precisava ter um visto, né? Visto para morar no país, para ter aquela autorização para você habitar no país, e para isso precisava ter jogos. E aí, não sei se foi uma decisão do Ceará naquela época de não me colocar que seja 1 minuto. Faltou 1 minuto para acabar o jogo, o Pablo entra. Para poder ter essa possibilidade de ser vendido, né? E acabou que não deu certo. Isso em 2010. E em 2010 você já tinha planejado o casamento, né? Porque aí você tava pra ir pra Holanda, né? Você apressou tudo isso daí, né? Cara, aí a gente vai entrar já na parte da nega véia, da esposa, e aí a gente vai ficar aqui umas 5 horas. Cara, a minha esposa, eu já conhecia ela, já tinha 5 anos. Eu conheci ela 2000, foi naquela época, 2007 ou 2006, quando eu tava no Ferroviário. Só que ela eu tinha ido pro Irati. Aí fiquei nessa transição. Quando eu voltei pro Ferroviário 2009, né? Fui 2008 pro Irati, voltei em 2009, aí eu a reencontrei. Incrivelmente, né? Incrivelmente, eu estava morando
do lado da onde ela trabalhava. Nossa. Olha que coincidência, né? Coincidência, né, Davi? E aí a gente se trombou ali, conversou, começou a trocar ideia. Só que não foi para frente nosso contato, a nossa parte de querer ficar juntos. Só que aí, em 2010, ela terminou com o namorado dela e a gente tinha ainda contato e a gente se encontrou. Foi quando a gente começou a ficar junto. 2010. Não vou nem errar aqui a data, né? Foi, se eu não me engano, foi 3 dias antes do aniversário dela. Foi dia 3 de julho de 2010. E a gente começou a namorar. E foi quando estava nessa transição profissional, PSG, possibilidade, e a gente junto há 2 meses, e eu já sabia que eu sempre fui um cara decidido. Eu falei, cara, eu vou casar cedo. Eu vou casar cedo. Vou ter filho, e a mulher que eu senti no coração, eu vou casar cedo. Aí foi mais uma, como é que se fala? Um empurrãozinho de Deus, né? Vamos dizer assim, pra gente casar, e a gente casou em 2 meses, devido também essa parte que, pra ela ir pra Holanda, ela só poderia se fosse casado. Eu falei, amor, vamos juntar o último ao agradável. Vamos casar. E depois aí, né, quando que você foi para um time grande, assim, não, você já é grande, né? Sim. Depois aí você foi pro Grêmio em 2012, né? Grêmio. Grêmio eu tava primeiro com o técnico Caio Júnior, falecido, Caio Júnior. Depois eu peguei o PC Guzmão, e o time do Grêmio naquela época era um time de galácticos, né? Kleber Gladiador, Marcelo Moreno, todos no auge, Gilberto Silva, Zé Roberto, Elano, Marcelo Groy, Vitor goleiro tava, depois o Vitor foi pro Atlético Mineiro. Então tive uma oportunidade muito bacana de estar com tanta gente de qualidade ali, mas também não tive tanta oportunidade. Mas o Grêmio queria renovar com você, né? Só que aí antes você assinou com o Avaí, né? Em 2013, né? E aí no Avaí, 2013 foi um ano meio deserto para você? Você fala assim? Antes do Avaí tem uma história muito bacana, que meu contrato era de 1 ano, né? Naquela época, meu empresário tinha um relacionamento muito bom com o diretor na época, e eu tava no auge, né? Era uma promessa e tal, 18 anos. E ele acreditou nisso e me levou pro Grêmio. E fez um contrato de 1 ano só. Eu fiz um contrato de 1 ano. E quando meu contrato acabou, eu falei, cara, os caras não me procuraram, então eu vou procurar outra coisa. Aí meu empresário foi e falou com o Avaí, de palavra, de boca, assim, ó, tá tudo certo, e você se apresenta tal dia, vou mandar o contrato e tal. Só que nesse meio termo o Grêmio queria renovar meu contrato. Se eu não me engano, o seu Verardi, que era o intermediário ali, é como se fosse o agente ali. Não, ele era CEO. Não, ele trabalhava no clube. Ele era o intermediário ali, como se fosse um diretor executivo, alguma coisa desse tipo. Sim. Ele me ligou e falou assim, ó, Paulo, se apresenta tal dia aqui que a gente vai renovar seu contrato. Eu falei, seu Verardi, não vou poder me apresentar, não. Eu já dei a palavra. Se você procurar na internet, tem a matéria que foi soltada na época, Pablo, homem de palavra. Quebrou você, Davi. É homem de palavra, porque eu tinha dado a minha palavra que eu ia para o Avaí, e o Grêmio também queria renovar, né? Então sempre tive realmente princípios bem definidos na minha vida, né? Sempre fui focado nisso. Então eu já tinha dado a palavra para o Avaí, eu não poderia acertar com o Grêmio, mesmo sem, vamos dizer assim, um contrato assinado, né? E aí saiu essa matéria. Pablo, homem de palavra, acerta com o Avaí. E sempre você foi um homem de princípio, ou você foi criando com o tempo, ou desde que, né? Tipo, né, já ir pro lado de Deus, né? Sim. Eu me aproximei mais de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele usa estratégias, né? Ele sabe como fazer com que a gente se aproxime mais dele, que a gente tenha mais esse desejo.
Não que ele vai... não, tu tá indo buscar ele por causa disso? Sim, mas depois não. Ele quer que você venha por isso, mas depois quando você cria intimidade, ele fala assim, isso foi uma estratégia, tá? Isso não é mais importante do que eu. Então, ele sentiu realmente o desejo no meu coração que eu queria muito isso. Então, ele foi abrindo os meus olhos para isso. Eu vou deixar tu acreditar que isso é a tua vida, tipo assim, isso é a coisa mais importante da tua vida, para que você entre onde eu quero que você esteja, comigo. Então, o futebol me fez realmente eu me aproximar dele, né? Se você for perceber, a maioria dos clubes tem suas células, tem uns irmãos ali para dar uma palavra. Então, você percebe que o futebol é uma estratégia de Deus para que a gente se conecte com ele de alguma forma. Depois vem a parte mais difícil, intimidade, renúncia, entender realmente que você precisa buscar para resistir esse mundo, que é uma loucura, que é um desastre, vamos dizer assim. Então, depois que eu entrei no futebol, em 2007, eu comecei a me aproximar mais dele e fui querendo mais ainda se aproximar, se buscar, e foi onde eu entrei, em 2007. Foi numa célula do Ferroviário? Então, você estava no Ferroviário ali, eu tinha alguns amigos cristãos nessa época, que eles congregavam numa igreja, até Assembleia de Deus na época, e aí eu comecei a congregar nessa Assembleia de Deus. E aí mas nunca tinha aceitado Jesus, ia só por participar, mas com aquilo já tocando no meu coração, né? Para que me chamando para mais intimidade. Não é só isso não, Pablo. Não é só para tu ficar olhando aí não. Quero que você esteja junto comigo. E até um dia que fizeram apelo, eu aceitei Jesus em 2007. E daí para frente, meu Deus, que coisa grande de dizer que eu costumo dizer que eu não sou jogador de futebol. Eu estou jogador de futebol. O Mário fala isso. Do Mário. O Mário, né, seu parceiro de clube, o primeiro podcast que ele veio, e acho que foi um dos cortes que mais viralizou, que o Watson do Corinthians compartilhou. Sim. Que hoje eu sou atleta, né? Mas... porque as pessoas não entendem que a nossa profissão é passageira, né? Todas elas. E quem é você? Quem é? Você é o quê? Eu sou o Pablo, servo do Deus Altíssimo, em busca da minha salvação. Ponto. Estou aqui, estamos nesse teste para isso, em busca disso. O que tem ao redor é para te distrair às vezes. Mas nós somos isso. Nós somos, eu costumo dizer com o Davi que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Certo? Sim. Então, nós renunciamos a esse mundo para viver algo eterno. Então, o meu trabalho é um tempo. Mas quem sou eu? Eu sou esse cara. Que se você andar comigo, eu vou estar falando de Jesus 24 horas, te levando para cima, sendo o que ele mandou a gente fazer, ser imitador dele, né? A gente precisa ter isso dentro do coração, imitar seus princípios, imitar o que ele fazia. O que ele fazia? Jejuava e orava. Então, o jejuar e orar. O que ele fazia? Orava de madrugada. Por que de madrugada? Porque não tem barulho, gente. Tem barulho, a guerra espiritual é diferente de madrugada, você está sozinho. Então a gente precisa realmente buscar e entender quem somos nós. Por que buscar ele? Porque a gente não consegue ver, mas neste momento está tendo uma luta espiritual gigantesca por a gente estar aqui falando sobre ele. Sim. E para quem não entende, tipo, uma pessoa que não entende e não sabe como buscar, qual conselho você daria? Até para se aproximar mais de Deus. Não tem essa intimidade. Hoje eu não congrego nenhuma igreja. A minha igreja é minha casa. Isso é forte. Eu tiro todos os dias, no mínimo 1 hora de comunhão com Deus. É o devocional. E também gosto de orar de madrugada, 3 horas da manhã, para que a gente consiga ainda mais se fortalecer. Mas eu acredito que você só tem intimidade quando você faz sozinho. Aí você fala assim, Pablo, como você consegue fazer isso? Como é que é isso? Acho que a base de tudo é você ler a palavra.
e você ter alguém para te ajudar, porque quando você é um novo convertido, tudo é novo, né? Você não entende muitas coisas espirituais e você precisa ter um irmão que te direcione, que você confie, que realmente fala e cumpre o que está dito na palavra, que vai te orientar. Depois disso, é você e ele, individualmente. Sua manhã, sua tarde, sua noite, sua madrugada, renunciando aos desejos carnais e buscando na palavra. Eu faço isso todos os dias e eu oro para que as pessoas realmente entendam que a igreja é uma parte que a gente busca, é um tempo, é 1 hora, 2 horas. E os outros 22 horas, você faz o que da vida? O que você faz, cara? Tem 22 horas. E você ficou 2 horas, escutou o pastor e nem colocou em prática. Nem revisou, nem leu de novo, nem tirou sua própria conclusão, que às vezes tem alguma coisa que foge do seu conhecimento ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, é uma coisa que eu faço e que eu acredito que todo cristão precisa entender que precisa buscar individualmente, individual, no seu dia. Tem que entender que se não fizer isso, eu acho que você não consegue ter intimidade de verdade. Se você só ir para a igreja, escutar o pastor e ficar, que seja 1 hora, 2 horas, ir para casa e não colocar nada em prática, não buscar na sua casa. A gente acaba virando frequentadores, né? Entendeu? E não adoradores. Ouvintes, né? Agora tem a Bíblia no celular, aí distrai, aí chega uma mensagem, você tá olhando no celular, aí chega uma mensagem, aí você vai querer responder aquela mensagem, aí você não escuta a palavra. Eu ouvi uma frase, né, que ia chegar o tempo que a igreja ia virar meio que um teatro, né? Teatro, onde as pessoas frequentam, não adoram de verdade. Sim, sim. Que é igual você comentou, né? Muitas vezes 2 horinhas, 1 hora e meia ali, e às vezes isso uma vez na semana. Eu nem falei. E o culto não é todo dia, né? Não é todo dia, só. Não é todo dia, né? Domingo, quarto. Só domingo, quarto, e quando dá, correria do dia a dia, trabalho, família, que seja. Então, ir na tua casa, lá, teu quarto, né? Sim. Fecha a tua porta e ora. E conversa comigo em secreto. Isso que é um relacionamento, né? A intimidade, querendo ou não, né? É um relacionamento. Ele é seu amigo, então você tem que criar um relacionamento. Igual eu com o Gustavo, eu com você, sim. Né? Estamos se conhecendo hoje, mas é um relacionamento, né? Você vai conversar, tudo, não conhece a pessoa, fala, vou conhecer o Ricardo lá do podcast, os meninos lá, e vai criando. E Jesus é a mesma coisa, só que muitas vezes as pessoas pensam que é, né, um nível alto, né? E tá muito distante, tá né? muito distante, isso, essa é a palavra, né? E não consegue, né, criar essa intimidade, né? E teve muitas renúncias, que você renunciou na sua vida, ou não? Tipo, porque... Ou você casou cedo e não... Cara, graças a Deus, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que fugir mesmo, né? Tem que fugir, tem que... Falei pro Davi esses dias, irmão, tô em guerra. Tô em guerra, irmão. E quando eu tô em guerra, como é que você vai pra uma guerra? Você vai com uma pistola ou você vai com uma metralhadora? Os caras estão de bazuca às vezes. O inimigo tá de bazuca e tu quer de pistola. Falei, não, tô em guerra. Oração, jejuar, acordar de madrugada para orar. Então isso é renunciar. Começa daí a renúncia. Como é que você vai resistir o mal se você não renuncia à sua própria carne? Não tem como. Agora tu imagina um jogador de futebol no auge da sua carreira, ganhando alguns milhões, com fama, pode escolher a mulher que ele quiser, no modo de dizer, porque a gente sabe que existem mulheres desta forma, né, que não tem princípios, não tem valores, vai só pelo que o cara tem. E você ter isso na sua mão. Só que você precisa renunciar a isso. Por quê? Porque é o que ele mandou a gente fazer, cara. Mas como é que você renuncia a isso? Como é que você tá forte? Como é que você fala assim, não, isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Tá na tua frente. Não posso. Só com intimidade, só buscando. Senão você não vai conseguir. Não adianta. É que eu tô te falando, o inimigo ele tá de bazuca e você quer ir de pistola.
Não veste a armadura, né? Que Deus... Efésios 6:10. Armadura de Deus. Conselho aqui. Onde é a câmera? Aqui? Rapaziada, Efésios 6:10. Todo dia de manhã. A armadura de Deus. Imagina quando você está lendo lá, espiritualmente, cada parte do seu corpo está sendo estruturado com a armadura dele. E vai pro dia. Porque se você não colocar sua armadura, cara, não tem como. Nós somos guerreiros. Né? Somos guerreiros celestiais aí para lutar contra o mal. Sim. Eu costumo dizer que quanto mais sabedoria você tem, mais guerra você tem. Porque você vai ser um intermediário de valor para Deus. Você vai se posicionar, você vai falar, você vai viver aquilo. Então, imagina só, o inimigo não quer isso. Então, ele vai te tentar de todas as formas para que você não cumpra isso. Então, como é que você se fortalece contra isso? Colocando tua armadura todo dia. É uma guerra, né? Sim. Nós, né? O Pablo não tá tentando combinar já algumas semanas, né? A guerra que nós vivemos, né? Nós aqui, tipo, tá aqui na câmara, sai da câmara, né? O pessoal tá vendo nossa vida, né? Sim. A vida nossa é uma Bíblia, né? Você é a Bíblia, né? Sim. Não é que eles vão ler e falar, nossa, mas o Ricardinho melhorou. O Gustavo, apresenta podcast, melhorou, né? Você também, como uma figura pública, famosa, né? É uma bíblia para eles, né? Fala, o Pablo, né? Tem princípio, tem palavra, né? E várias questões, né? Sim. Até falando de princípio que o Ricardinho falou, até um vídeo seu, numa frase, acho que você tá escrito, chamado não se discute, se obedece. Por quê? Eita! Davi, resposta, hein? Pega aí. Cara, tem coisas que Deus coloca no nosso coração e tem coisas que nós queremos colocar no nosso coração. É diferente, né? E quando Deus falar contigo, cumpra. Porque você vai bater a cabeça. Cara, isso é um fato. E olha que, meu Deus do céu. A gente estava falando aqui anteriormente sobre isso, sobre o posicionamento, né? Muitos atletas têm bons princípios, bons valores, são pessoas que têm muita coisa para oferecer e hoje, querendo ou não, nós estamos dentro da rede social, né? É um meio, não adianta, né? É um meio. Eu dizer que eu quero estar dentro da rede social, não. Eu quero estar tranquilo, sossegado com minha família, vivendo a minha vida, mas não. É um meio que nós temos de pregar o evangelho, né? De falar da palavra. Não que isso vai transformar para sempre uma pessoa, não. Vai ser uma sementezinha, a pessoa pegou aquele chamado e falou assim, caraca, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso melhorar. E aí Deus vai conduzindo ela para o caminho certo, certo? O futebol, querendo ou não, bloqueia isso. Infelizmente, o futebol bloqueia. Por que ele bloqueia? Porque existe uma pressão muito grande nos atletas no sentido da performance, né? Você só pode postar alguma coisa se você ganhar o jogo ou se você tá bem. Eu não sei se isso é só dentro do futebol, porque é a minha profissão, talvez em outras áreas também, mas eu falo da minha profissão. Então é difícil de você realmente se posicionar. E o que acontece é o contrário. Bloqueia os jogadores que têm até esse desejo de falar assim, cara, eu podia fazer um vídeo falando sobre Jesus, ou mostrando que você pode ter uma família estruturada, brincando com sua família, estimulando os pais a terem esse momento de comunhão com os filhos, com a família. Só que, querendo ou não, o futebol com essa cobrança, com essa pressão e com o que acontece na rede social, bloqueia. E aí tá. A parte do... O que você disse? Você falou? Chamado não se discute. Chamado não se discute, é isso. Então, 2025 foi isso. Eu já tinha recebido esse chamado como atleta. Quem é o Pablo? Pablo é jogador de futebol. Não. O Pablo não é jogador de futebol. O Pablo é servo do Deus Altíssimo que está em busca de imitar Jesus. Esse é o Pablo. Mas o que tu fala para fora?
Só as pessoas próximas te conhecem, só as pessoas que estão ao teu redor sabem quem você é, os princípios que você tem. E ir para fora, você está numa posição, querendo ou não, que Deus te colocou para que você venha honrar Ele, para que você se posicione. Mas o posicionamento, ele precisa ter firmeza, e precisa não, vamos dizer assim, no futebol fala, não pipocar, né? Porque vai vir os dois lados. A parte que vai falar assim, Pablo, fera, continua fazendo isso, continua influenciando positivamente, e tem a galera que vai falar assim, irmão, tu, sei lá, tá jogando mal pra caramba, tá fazendo um videozinho, tá falando de Jesus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você tem que estar pronto. Chamado não se discute. Tem que cumprir. E tem que entender que vai ter os dois lados. Né? Tem uma frase que mexe muito comigo. Agora eu perdi. Eu vi ela no estádio do Atlético Paranaense. Se eu não me engano, alguma coisa, o barulho dos maus. Não se incomode com o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Uma coisa assim. Eu não me preocupo com o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Porque o mal não tem medo, cara. O mal faz o mal. E não tá nem aí com a opinião dos outros. E o cara que é do bem. E o cara que tem bons princípios e valores. Não vou postar não vou falar isso, porque o que o pessoal vai falar de mim? Posso nem dizer a palavra que eu ia dizer agora. Não interessa. Não importa. Irmão, cumpre o que Deus colocou no teu coração. E querendo ou não, esse é o meio que nós temos hoje mais fácil. Tenham cuidado. Tenham cuidado, porque isso aqui, eu costumo dizer que é lá do carinho do mal mesmo. Isso aqui mas você tem que usar pro bem. Usar como um intermediário, usar pro bem. No mundo é isso. Tem coisas boas e coisas ruins. Pega o que fizeram pro mal, coisas boas que você vai ter um galardão no céu. E, Pablo, né, eu vi um vídeo também, né, Que te deu aquela estudada, né? Como que você lida com crítica e elogio? Como que você lida? Aí, Davi. Faz uma, Davi. A crítica e o elogio, cara, tem o mesmo peso. Tem que ter o mesmo peso. 0 gramas. 0 grão. Por que 0 gramas? Porque o elogio, ele inflama teu ego. Ele te diz que você é fera, que você tem que ir para outro lugar, talvez. Você está maior do que onde você está. Na minha profissão, vamos dizer assim, eu tenho que ir para um clube maior, eu sou melhor que você. O elogio, se você realmente não entender o que ele tem, é 0 gramas. Porque se tu põe 1 grama, ele te arrebenta. E a crítica, a mesma coisa. A crítica. O cara vai te criticar, vai dizer que tu não presta, vai dizer que tu não joga nada, vai dizer que tu tem que ir embora, e tu vai fazer o que com isso? 0 gramas. Porque os dois, numa balança, ele não pode puxar por nenhum dos dois lados. Você tem que entender quem você é, o que você faz, para poder você olhar para frente. Eu olho para frente. Me elogiou? Obrigado. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos princípios e valores. E a crítica? Igual. Vou continuar com os mesmos princípios e valores, porque eu sei o que eu sou e eu sei o que eu carrego. E mesmo seguindo nesse segmento, como que você lida com um dia ruim, de uma derrota, de um jogo importante? Como que você lida? Como que você passa isso em Deus? Como eu lido? Porque viver quando eu ganho nas vitórias é uma maravilha, né? Maravilha, né? Cara, eu sempre tento ver alguma coisa positiva, né? Dentro da profissão, você tá falando, ou dentro da vida? Dia ruim da vida. Da vida, pode ser da profissão, né? Eu tento sempre ver algo que eu preciso melhorar. Uhum. Eu vejo como um puxão de orelha. Eu vejo como alguma coisa que eu preciso continuar fazendo. Eu sempre tento levar para o lado positivo. Eu posso levar uma porrada na hora, né? Posso levar uma porrada, ficar meio tonto,
mas depois eu ressignifico aquilo. Eu tenho isso muito no meu coração de ressignificar as coisas realmente que acontecem, né? Alguma coisa ruim que acontece no dia a dia. Porque se você não controlar a sua emoção, você perdeu o dia, vai perder o dia. Jesus era um cara que controlava tudo, né? E uma das coisas que ele mais controlava com exatidão é a emoção. Ele não olhava ninguém humanamente. Olhavam todos espirituais. Ele falava assim, como que eu vou, por exemplo, como é que eu vou discutir com tal pessoa? Ele tá numa fase espiritual diferente da minha. Sim. Ele não via ela humanamente, tipo assim, tá fazendo algo muito errado. Não. Ele só não cresceu, só não evoluiu ainda. É difícil pra gente agir como Jesus, mas é o que deveremos fazer todos os dias, olhar as pessoas de forma espiritual. Imagine Jesus como você lidaria, né? Igual Judas, né? Trair você, né? Pronto, olha o exemplo. Como que você Deu um lidaria, beijo. né? Amigo, chamou de amigo. Chamou de amigo, tava na Beijou mesa, seu rosto. do lado de dele. amigo, meu Deus do céu. Chamou Como- de amigo e traiu ele. Né? Caraca. Será que nós, ser humano, conseguiria passar É. aquela parte? Às Eu vezes não sei nem se a gente... se nós vivêssemos na época de Jesus, se a gente acreditaria nele. Também. Às vezes a gente assiste os vídeos, né, e fala, mas tava nítido, né? Era Porque nós acreditamos do que se falou. Já aconteceu várias cenas. É o que a história nos fala, né? Uhum. Os milagres, tá aí os vídeos para mostrar com mais nitidez, falar assim, caraca, que top e tal, se sente, se chora. Mas naquela época ele tinha chegado como o Messias. Eu sou o Messias. Uhum. Eu sou filho de Deus. Mas como assim, filho de Deus? Não tinha feito nada ainda. Não tinha feito nenhum milagre. E chamou alguns ali. Os renegados lá, os discípulos, vem comigo. E eles tiveram que acreditar. Com o tempo, né? Foram acreditando. E mesmo assim, eles iam desconfiando. Uhum. Acreditava desconfiando. Na sua caminhada, Pablo, o que você considera que Deus mais mudou na sua vida? Boa. Na minha caminhada, o que mais ele mudou... O que você acha que Deus mudou O na que sua Deus vida? mais mudou em mim foi a forma que ele quer que da forma que ele quer que eu o sirva. Renúncia, né? A gente tá falando muito sobre isso hoje. Uhum. Cada ano que passa, ele quer mais de mim, assim, em questão de renunciar. Renunciar à carne mesmo. E quando eu falo renunciar à carne, é você orar mais, é você jejuar mais, é você saber lidar com situações, e você só sabe lidar com situações se você tem uma consciência daquilo, tá com clareza, e o que te dá clareza é jejum e oração, né? Nós, como cristãos, esquecemos um princípio básico de fortalecimento espiritual, né? A gente fala muito sobre orar, ir para a igreja, tá falando sobre Jesus em comunhão, mas tenta entender o que Jesus fazia realmente. O que ele fazia? 10 coisas que Jesus fazia naquela época. Eu fiz isso tem uns 10 dias e ele orava de madrugada, antes da luz do sol, né? Dizem que era entre 3 às 5 da manhã. Por quê? Eu acredito que o nível de conexão, a sua voz, ela tem um impacto diferente. Dizem que tem menos fila, né? É assim que falam. Uhum. Então, o que mais ele me mudou, cada ano que passa, ele parece não. Eu vou falar com convicção, ele quer mais de mim. Ele quer mais do Pablo, ele quer mais renúncia. Sabe? E eu tenho percebido isso nesses 2 meses morando aqui em Campinas, né? Tô perto de vocês aqui. E é isso que eu tô fazendo. Até, usando a mesma palavra pro Ricardinho nesse segmento, o que o Pablo de agora diria pro Pablo lá de trás sem Jesus? Meu Deus.
Sem ele não vai, não. Sem ele fica aí mesmo. Eu fico imaginando e eu vou orando daqui para Campinas, é 1 hora. Eu tô morando em Campinas, né? Uhum. E a gente treina em Atibaia. Vai. E eu vou 1 hora daqui para lá orando. Silêncio no carro e eu vou orando. E aí eu fui pego da minha oração e falei assim, cara, o que seria da minha vida sem Jesus, cara? Não tem como separar mais isso. Eu seria nada, um pó. Não seria nada. Eu sou quem eu sou por causa de Deus na minha vida. Não tem como falar do Pablo e eu não citar Deus em tudo o que aconteceu. Isso aqui não é espiritualizando, eu consigo ver o processo de tudo. Eu só me tornei jogador de futebol para conhecer ele de verdade. Deus usou o meu trabalho como intermediário. Depois ele falou assim, eu coloquei nessa posição, agora tem que se posicionar. Isso é uma voz. Tem muita gente que está aí que tem vergonha de falar, de se posicionar, tem o mal do lado aí, tá falando tudo, e sem medo nenhum. E você tem o que é mais precioso. Ele mesmo fala, não tenhas medo. Não tenhas medo. Se for para falar de Jesus, que você escancare, fale, grite. Não retraia, porque o mal não tem medo de gritar. E falando de Jesus, qual característica que te inspira mais em Jesus? Qual característica? A humildade. Humildade? Meu Deus. A humildade dele. Eu tô lendo um livro, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse livro, Augusto Cury, ex-ateu. Ali, mandei pra Ali, deixa eu ver aqui se eu acho. Ele é aqui. psicólogo, né? Psiquiatra. Psiquiatra. Augusto Cury é Isso. Análise da Inteligência de Jesus Cristo. São 5 livros dele em um. É o Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre da Vida, o Mestre do Amor e o Mestre Inesquecível. Esse livro me fez eu entender de forma mais clara como Jesus lidou com todas as situações que ele viveu, né, nessa trajetória dele, vamos dizer, curta, de 33 anos, desde do nascimento dele até a crucificação. Cara, surreal. E assim, o controle emocional dele não tem como você falar. Não tem como. Um ser humano, qualquer outro ser humano não consegue fazer o que ele fez. Não. No momento que ele está sendo crucificado, de ele falar, tenha misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Sim. Cara, é absurdo. Absurdo. A humildade, Jesus não tem como explicar ele. É inexplicável. Uma pessoa, um Deus, não sei nem o que eu falo aqui, mas é um ser inexplicável, não tem como explicar a grandeza desse cara na Terra como homem. Não tem como, é impossível. É impossível. As pessoas falam um pouquinho, outra ali, mas explica ele, não tem como. O que ele fazia era... nenhum ser humano faz, não vai fazer nunca. Vai fazer 1%, talvez. Sim. Ele é sobrenatural, ele é tudo, né? O que o futebol e a vida com Deus te ensinou sobre caráter e disciplina? O futebol e a vida com Deus. O futebol, ele molda o caráter, né? Dentro da profissão, e eu falo isso em qualquer esporte, porque ele te ensina a ganhar e a perder. É o que o ser humano não sabe, que é só ganhar. Eu falo isso pelo meu filho. Meu filho hoje de 10 anos, hoje ele entende melhor perder, que faz parte da profissão, mas ele não entendia, como toda criança. E hoje tem um monte de adultos que são um monte de crianças ainda, que não entende que a vida é sobre ganhar e perder. E quando você perde, você tem que entender por que perdeu, né? Por que não faz essa reflexão? Por que perdeu ou não ganhou aquilo? Ou porque não foi promovido? Ou porque saiu do emprego? Né? Sim. Então a vida é sobre isso. Então o futebol, ele moldou o meu caráter
para se aproximar ainda mais de Deus. Sim. E lá no Bordeaux, quando você estava no Bordeaux, a segunda passagem sua teve sondagem, né, do Barcelona e do Manchester. Sim. Como que você lidou com essa sondagem? Você teve ansiedade? Que a ansiedade hoje, né, é um dos problemas maiores aí do país. Cara, isso aí para mim foi, de ter essa especulação já foi muito grande, sabe? De onde eu saí, né? São Luís do Maranhão, sem tanta oportunidade. Tive um processo longo, assim. Deus me colocou num processo longo porque eu ainda não tinha evoluído. Se eu tivesse já bem evoluído, talvez eu não passasse por tantas dificuldades para realmente entender o que é a vida, o que Ele quer da minha vida. Mas eu tenho uma história muito, muito massa que fez realmente eu ser quem eu sou hoje. Nessa época de especulação, para sair do Bordeaux, Barcelona, Manchester, que seja, eu tinha o costume de orar na praça. Acabava o treino, atrás do CT do Bordeaux, tinha uma pracinha que eu ficava lá sentado orando. Eu tava num confronto com Deus, assim, absurdo. Tipo assim, por que não dá certo? Eu tô bem. Nessa época eu tava na seleção brasileira. E indagava ele. Indagava e chorava. Murmurava. Aí falava, ó, esse jogador é pior do que eu. E tá lá, assim, assado. Foi quando realmente eu tive como eu posso dizer? Um chamado de Deus falando assim, ó, o futebol é uma parte de você. É uma parte só. Isso que você quer é muito pequeno para onde eu quero te levar. Você tem que ser uma voz, cara. Você tem que ser alguém que as pessoas vejam a mim, né? Que me vejam em você, que você seja um exemplo. E aí sim foi quando eu mudei a chave. Aí eu deixei de questionar Deus e deixei o que tinha que acontecer. Não murmurava mais, aí foi quando eu comecei a me posicionar um pouco mais, falar mais sobre Jesus, falar sobre mais Deus, usar mais a minha rede social. Mas foi uma coisa que eu achei que ia acontecer mais o Manchester que o Barcelona. Porque o técnico, ele era muito próximo do diretor do Bordeaux, só que o Bordeaux usou uma estratégia que a maioria usa, botou um valor muito alto. Na época pediu 30 milhões de euros. O Bordeaux, naquela época, não estava muito bem, e aí não foi liberado. Até você comentou, né? Foi um processo, né? E a gente sabe que a vida de jogador é um processo atrás do outro. Acredito não só de jogador, né? E algumas vezes pra gente parece loucura, né? Mas muitas vezes pra Deus é obediência. Como que você consegue, tipo, entender, mesmo às vezes a gente achando loucura, permanecer em obediência, confiando? Isso aí só com intimidade, né? Você tendo intimidade. E você tem que fazer prova, né? Ele fala sobre isso. Fazer aí prova de mim. Quando você busca realmente Deus e você o sente, e quando eu falo sentir, é realmente você chorar. Você sente quando Deus tá tocando em você de uma forma diferente. Eu não tô falando por causa da situação difícil ou por alguma bênção que recebeu. É quando você realmente fala assim, Pai, obrigado por o Senhor estar comigo, simplesmente. Por eu te servir. Então, quando você tem esse tipo de intimidade, você recebe a resposta e você fala assim, será que o Senhor falou mesmo comigo? Será que isso é de Deus? Será que não é da minha cabeça? Será que é da minha cabeça? E aí eu faço isso comigo, eu faço prova dele, Pai, confirma. Confirma. Às vezes eu jejuo, faço um jejum específico. Por exemplo, para vir para São Bernardo, eu fiz um jejum de 30 dias. 30 dias, sem carboidrato. 30 dias. Falei, Pai, não importa o clube. Eu só vou para frente. Só que direciona aí. Sei que para muitos pode ser loucura, mas para quem realmente tem intimidade, pessoas que entendem como é que esse mundo ele é gerido,
vai entender o que eu estou falando. Então, quando eu realmente quero uma resposta, eu vou ver as estratégias que ele nos deu, né? Para que a gente tenha certeza que ele está falando, né? Às vezes é uma distração, às vezes é algo que você quer muito e você acredita que aquilo foi resposta, você mesmo se sabota, né? E às vezes são decisões, às vezes ele fica até quieto. Tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio também, né? Nós temos o livre-arbítrio. Até porque ele fala, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Ele não fala pra gente ter medo em nada. Então, se você quer ir pra algum canto e você realmente sentir aqui no coração que você vai cumprir algum propósito, vá. Porque ele vai dizer o seguinte, lá eu vou te usar também. Eu vou te usar lá. Não tenha medo. O medo, quem coloca somos nós. Nós colocamos os medos nas nossas decisões do que a gente vai fazer, que às vezes que é o que eu tô falando. A gente vai ter que tomar algumas decisões. Deus, eu costumo usar uma frase que eu peguei do Thiago Brunet. Ele fala, Deus faz o que é impossível. O possível, nós fazemos. Então, tudo que tiver ao teu alcance, você faça. Entende? Sim. Teve algum momento da sua carreira, alguma decisão que foi totalmente guiada por Deus? Porque, igual você disse, né? São Bernardo, você fez o jejum, então foi você que se posicionou e Deus respondeu. Teve alguma que, tipo, foi Jesus mesmo que guiou e você... Tem. Corinthians, 2017. 2016 eu tinha feito uma cirurgia de pubis, estava em recuperação. Quando eu voltei eu perdi espaço no clube. E você tava no Bordeaux? Tava no Bordeaux. E eu precisava jogar. E... Cara, eu tive um sonho. Acho que eu nunca falei isso. Eu tive um sonho jogando no Corinthians. Isso foi, acho que em outubro de 2016, eu acho. Mais ou menos, outubro de 2016. Quando foi em novembro, teve essa possibilidade. Apareceu. Falei, caraca, pode ser uma resposta. Pode ser uma resposta. E aí, meu empresário na época falou assim, cara, o Corinthians não tá bem, né? 2016 o Corinthians não foi bem, né? O time não foi tão bem. Alguns problemas internos, financeiros. Era ano de eleição em 2017. Então ele me passou tudo de ruim, né? Não vai dar certo, o Corinthians não vai contratar. Eu falei assim, irmão, eu vou. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. 2017 isso. Naquela época, tinham muitos jogadores que ainda não eram conhecidos ou estavam embaixo, né? Eu não era conhecido ainda, porque eu tinha saído da Ponte Preta para o Bordeaux, eu não tinha jogado ainda em um grande clube do Brasil, né? Então tinham vários atletas que ainda era uma incógnita, não sabia o que ia acontecer. Resumindo, foi um ano mágico, extraordinário. Imagina se eu tivesse medo naquela época. Imagina se o medo realmente entrasse no meu coração. Eu deixaria de viver tudo que eu vivi. Um dos anos mais especiais como um atleta de futebol, jogar um dos maiores clubes do mundo, ser campeão e ser reconhecido como um dos melhores zagueiros do Brasil. Olha que loucura. Eu até lembro Loucura que pros homens, né? no começo do ano começou aquele negócio, né? Quarta força. Que era do Carilli, do Jô, né? Exatamente. E foi o seu maior auge da carreira até o momento? Você considera? Você considera? Que ali você pegou seleção, né? Na seleção foi no ano seguinte. Pra mim, o maior auge foi quando eu fui convocado mesmo, né? Mas, com certeza, eu só fui convocado pelo ano anterior no Corinthians. Porque foi ano de Copa, 2018, se eu não me engano. Agora eu não me lembro, acho que foi 2018. E aí, pós-Copa, eu fui convocado. Entendeu? Então, provavelmente, em 2017, a seleção estava já organizada, né? Os atletas que iam ser convocados e não tinha muita mudança. E assim que terminou a Copa do Mundo, eu fui convocado para a seleção brasileira. E então, nesse momento de sucesso até, né? Colocar Deus no meio. Sucesso profissional. Como você concilia o sucesso profissional com a sua vida espiritual? Porque eu acredito, igual você falou, né? Você estava vivendo
o auge da sua carreira. Campeão, foi considerado um dos melhores zagueiros do Brasil, foi chamado para a seleção. Como que você conciliou? Boa. Não tem como eu fugir disso. Tem que renunciar o que te atrapalha, né? As distrações. Muita distração, hein? Muita distração, meu Deus. Se tem distração, é isso aí. É fama, né? Fama, dinheiro, status. Muitas pessoas se aproximando de você só porque você é aquilo. Então, você tem que ter uma sabedoria divina. Por isso que eu digo que, graças a Deus, eu tive um processo até chegar no Corinthians. Por exemplo, eu me profissionalizei com 18 anos. Mas eu só cheguei no Corinthians com 25 para 26 anos. Quase 7 anos. Com 18 anos, eu nunca ia ter esse equilíbrio emocional e espiritual para suportar essas facilidades que o futebol com dinheiro, fama, status dá, poder, né? As pessoas querem muito coisas grandes, mal elas sabem, se elas tiverem aquilo, neste momento agora, ela vai jogar toda a intimidade que ela tem com Deus, porque ela não está pronta para aquilo. E às vezes Deus prefere segurar, preparar o coração, preparar a pessoa e abençoar lá na frente, né? Exatamente. Não tá lapidado, né? Não tem aquela maturidade, né? E você foi para 2 países, França e Rússia, que você jogou. Como é ser cristão lá? Teve alguma dificuldade do país? Não. Com língua você teve dificuldade? França. A Rússia eu não tive muito tempo, fiquei 1 ano, mas a França, cara, foi a primeira vez que eu saí do meu país, assim, com toda a cultura que eu tenho, brasileiro. Eu sou um cara, não sei se vocês conseguem perceber, eu gosto de falar, né? ainda mais quando fala Jesus e o meu trabalho, aí que eu falo mesmo. E aí cheguei na França, cara, cê é louco. Não conseguia me comunicar. Mano, isso me moía por dentro. Cara, não conseguia me comunicar, não conseguia pedir nada, não conseguia pedir no almoço. Era Google Tradutor para traduzir, quero um bife acebolado. Meu Deus, para pedir uma comida. Então isso foi bem difícil. Fora o trabalho, né? Também não conseguia me comunicar. Ainda mais eu que sou zagueiro, preciso comunicar o time, né? Os volantes, os laterais. Falar, sai. Corre, amiguinho. Corre, protege. Cara, travado. Então eu cheguei na França, deu 6 meses, eu queria ir embora. Só que não era o momento ainda não, porque como eu te falei, eu comecei a ter o problema do pubis ainda logo quando eu cheguei no Bordeaux, 2015. Aí fiz uma cirurgia que o pessoal do Bordeaux acreditava que era uma hérnia, que estava dando essa dor, hérnia bilateral, era 2. E aí eu tirei essa hérnia, 1 mês e meio depois voltei, mas ainda com a mesma dor. Aí fiquei 6 meses, 2016, de janeiro até o meio do ano, jogando com muita dor. Muita dor. Até fazer a cirurgia, 2016. E lá na Rússia foi na época da guerra, que você foi bem no começo, né? Antes da guerra. Antes. Aí eu saí da Rússia por isso. Quando começou a guerra, você... Antes. Porque é o seguinte, já estavam tendo esses rumores lá, e eu estava em pré-temporada em Marbella, na Espanha. A minha esposa estava em Moscou. Porque meus filhos estudavam, né? E precisavam ir para a escola. E aí a gente, fica de olho e tal, não sei como é que vai ser. Ninguém sabia o que ia acontecer naquela época, não sabia como que ia ser realmente, né? E aí estourou a guerra e eu estando lá. Eu falei, perdão. Antes de estourar a guerra, a minha esposa levou toda a minha família para Marbella. Ficou comigo em Marbella, na Espanha. Assim que ela chegou, os caras invadiram a Ucrânia, a Rússia. Só que o que muita gente não sabe, a guerra é de Moscou para a Ucrânia. A Ucrânia quase não, vamos dizer assim, quase, né? Claro que tem muitas pessoas que perderam suas vidas, né? Mas a Ucrânia quase não atinge Moscou. A Ucrânia se defende. Então, vamos dizer que não teve guerra em Moscou. Até hoje não teve guerra em Moscou. Entendeu? Então, o medo
daquela época que eu tive, que foi mais que medo, foi pânico mesmo, me fez eu chegar a falar com o presidente do clube que eu ia embora. Que eu precisava de uma carta que ele acreditasse em mim que eu conseguiria uma proposta para que o clube não fosse lesado, né? E aí eles não me deram essa carta. Eu falei, cara, então eu vou me embora. Já tinha mandado a minha esposa... Agora, ela foi da Espanha já para o Brasil e eu tinha que voltar, fui obrigado a voltar para Moscou para ir com o clube, que tinha acabado a pré-temporada. E aí eu fiquei lá, sozinho. Uma semaninha até eu tentar resolver isso amigavelmente. E aí fui embora, mesmo assim com essa situação. Quando deu mais ou menos uma semana e pouco, eu tive uma proposta do Flamengo. Uhum. Aí foi que eu acertei com o Flamengo. Mas meu contrato com a Rússia ia até 2024. Então, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Ia acabar no meio do ano de 2024. E aí você chegou no Flamengo. Aí cheguei no Flamengão. No Flamengo. Como que foi essa volta da Rússia aí pro Flamengo? Também, igual a gente tava falando antes, um dos maiores clubes, não só do Brasil, mas do mundo também. Cara, eu tive... Tem 2 situações no Flamengo, né? Eu tive momentos maravilhosos, especiais. E tive momentos, com certeza, difíceis, né? Vamos falar primeiro do... Foi muito bom, né? Mas mesmo o ano muito bom, foi difícil. Quando eu cheguei no Flamengo em 2022, quem pediu minha contratação foi Paulo Souza, meu ex-técnico, que foi meu treinador na França. Ele pediu minha contratação, o clube ainda estava tentando se encaixar, mas não estava conseguindo se encaixar. Então o clube não estava muito bem, estava oscilando bastante. E você sabe, sem resultado, pressão, aquilo tudo. E eu estava 6 anos fora do país, com aquela vida sossegada, tranquila, não tinha ninguém me perturbando em rede social, não tinha ninguém me perturbando quando eu estava saindo. Sossegado. Aí eu inventei de vir pro Flamengo, maior clube do Brasil. Assim, é o que eu tô te falando, existe 2 lados aí, né? Então, o clube sem resultado, normal, muita pressão, você tem que saber lidar com isso. Mas eu, muito tempo, não saí do Corinthians e saí sem nenhuma pressão, porque a gente ganhou tudo naquela época. O último clube que eu tinha jogado no Brasil era o Corinthians. E aí o outro clube depois foi o Flamengo. Falei, não, proporções iguais, né? Mas aí no Flamengo eu passei situações difíceis nos 6 primeiros meses. O time não estava encaixado. Então a gente não conseguia, né, jogar bem e fazer os bons resultados. E aí teve essa pressão e eu tive realmente assim, falei assim, caraca, irmão, que doideira. Não é fácil. Eu falei, caraca, eu tô sem tanto tempo com a minha família, o time não tá performando, eu também não tô performando, e é aquele turbilhão na cabeça. Falei assim, caraca, será que eu tomei a decisão certa? Isso em 2022 ainda. Mas aí quando foi que mudou, Dorival Júnior veio, meio do ano de 2022. E aí encaixou o time. E aí ele fez 2 times naquela época, o time que jogava o Campeonato Brasileiro e as Copas, né? Pô, aí foi lindo. Esse ano eu fiz 43 jogos. Em alguns fui capitão, né? Do time da Campeonato Brasileiro. E foi um ano mágico, a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí seguiu, 2023 tive menos oportunidades, não joguei tanto com o São Paulo. O Dorival saiu, né? O Dorival saiu, teve problema lá com o pessoal do Flamengo. 23 chegou o São Paulo e também tive menos oportunidades, joguei acho que 14 a 15 jogos no ano, acho, no máximo. Eu falei, o próximo ano tem que sair para jogar. Foi quando eu decidi ir pro Botafogo. Teve a proposta do Botafogo. Como que foi essa mudança? Porque é um dos maiores rivais também do Flamengo. Assim, pra mim não teve muita mudança, porque eu é do Rio, fiquei na mesma casa, mesma escola, tá tudo organizado, família estruturada, tudo beleza. E eu mudei de clube, né? De estrutura, de tudo. E com aquela expectativa que todo atleta faz quando muda e fala assim, mano, agora vamos pra cima, vai dar tudo certo. Acho que eu não podia jogar o Carioca 2024.
porque eu tinha jogado um jogo pelo Flamengo no Carioca. Aí tem uma regra lá, lei, não sei o que é, que se você joga um jogo pelo tal clube, você não pode jogar mais nenhum jogo do Carioca por outro clube. Aí eu não podia jogar o Carioca. E o Botafogo tava na pré-Libertadores nessa época. E faltava uma semana não, faltavam uns 3, 4 dias para jogar a pré-Libertadores, onde eu ia fazer meu primeiro jogo, porque o Botafogo tava jogando no Carioca, eu não tava jogando, tava só treinando. Tinha, no máximo, 2 semanas de clube, eu rompi o reto femoral da coxa esquerda. Primeiro 80%, né? Tendão e músculo, pegou tendão e músculo, né? E aí, com essa lesão, eu tive 3 recidivas. Eu machuquei 3 vezes de novo a mesma coisa. Nossa. Então, praticamente o ano inteiro, eu fiquei machucado. Processo. Dolorido. Amargo. Reflexão. Refletindo. Tentando entender. Só que nessa época é o que eu te falo, eu tento tirar de situações difíceis coisas boas. Mais aproximação, mais renúncia, entendendo mais o mundo espiritual, como é que ele age. Né? Porque nós estamos, como eu te falei, nós estamos em guerra, a gente não tá vendo, mas o inimigo ele tá jogando xadrez ali, ó. Uhum. Dá isso aqui para ele. Mas não é nada muito grande não, mas isso aqui vai levar para outra coisa. Daqui vai para outra coisa. Uhum. Então hoje eu consigo ver detalhadamente isso devido a esses processos que mesmo já profissional eu tive situações difíceis, né? Tive situações difíceis no começo da minha carreira que me fizeram crescer muito, mas também tive um processo, por exemplo, Botafogo, 1 ano sem jogar, cara, fiquei 1 ano. Pô, caraca, e vendo. E o mais engraçado é que onde eu tô é campeão, viu? Foi. Incrivelmente, né? Foi. Será que isso é energia? Não sei. Eis a questão. Eis a questão. E você saiu, o time não ganhou mais nada. Não, ganhou mais nada. Então, assim, fiquei esse 1 ano, voltei final de setembro de 2024. Fevereiro, fiquei até... E aí o time já estava todo estruturado, já estava muito bem. E aí também não joguei. Joguei 15 minutos no Botafogo. Aí beleza. Você fala assim, não, pai, eis-me aqui, vou evoluir, vou crescer, tanto como pessoa, profissional, família, tudo. 2025 vai ser meu ano. Vai ser meu ano. O pessoal do Flamengo fala, Pablo, ó, se apresenta dia 27 para você jogar o Carioca com os meninos da base. Falei, show de bola, vamos pra cima. Joguei os 4 jogos. Teve a oscilação entre os meninos da base e alguns profissionais, que é óbvio que teve, mas acho que a gente ganhou... Não sei se a gente ganhou 2 jogos e perdeu... Acho que a gente perdeu o primeiro, empatou o segundo, perdeu o terceiro e ganhou o quarto. Uma coisa assim. E aí eu falei, não, vamos 2025, né? Tem um ano inteiro pela frente. Quando foi... Agora não sei se foi dia 21 de janeiro de 2025, eu fui avisado pelo Boto que eu ia treinar separado, que eu poderia procurar outro clube, que eles iam usar os meninos da base naquela época. E aí começou essa saga, né? De ver outro clube e ver realmente como que eu ia fazer essa mudança. Primeiro, né, eu tenho uma família, né? Eu não sou sozinho, que nem no começo, onde eu poderia... E Boto, beleza, vou me embora agora. Pode, daqui uma semaninha aí, a gente consegue arrumar um clube e eu vou embora. Não, eu tenho uma família. Eu tenho escola, eu tenho amigos, eu tenho outras coisas dentro da cidade, eu tenho minha casa. Tem uma estrutura, né, que a gente precisa organizar isso. Só que a minha família não ia comigo devido a tudo isso. Então, não chegou nenhuma proposta que falasse assim, 2 anos de contrato. Aí beleza, aí você larga tudo que tem e você tem 2 anos para se estruturar. Não 6 meses, não 5 meses. Como é que você vai
levar sua família, perder ano de criança, é difícil, cara. Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei treinando separado o ano inteiro no Flamengo. E foi daí que realmente, falando ainda mais de Deus, foi aí que ele me chamou mais ainda para se posicionar, o posicionamento. Foi quando eu comecei a fazer os meus vídeos realmente voltado para isso, né? Não sou blogueiro, não sou, vamos dizer, influenciador. Pode ser que eu sou influenciador para Jesus, mas assim, o intuito dos vídeos, das postagens, é somente um. Que as pessoas, através desse vídeo, conheçam Jesus. É um passo. Não vai mudar a vida do cara de uma vez, de uma hora para outra. Né? É uma semente, pronto, é uma semente. Então eu vou fazer isso, mesmo sendo atleta profissional. Se posicionar. Mesmo sem resultado, mesmo com resultado. Isso é a dificuldade do jogador de futebol hoje. Tem alguns que ainda fazem isso, mas não é tão simples. Então esse ano eu fiz isso. Fiz vários vídeos para mostrar a minha rotina, ano passado, né? Mostrar minha rotina, mostrar quem eu sou, os princípios, os valores, porque eu sou esse, cara. Isso não é uma mentira. Quem me conhece sabe. Ainda mais se eu estiver mentindo, quem vai me pegar não é o cara que tá dizendo que eu tô mentindo, não. É Jesus mesmo. Até nos vídeos seus do Flamengo lá, você fala, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. É a minha mentoria. Você tem uma mentoria, eu vi lá. Né? Se você quiser falar também da sua mentoria, fica à vontade. Pô, tá? Graças a Deus. A gente vai começar, acredito eu, essa semana. Eu selecionei 10 pessoas. Elas responderam o formulário, né? Por que participar? Então, assim, eu peguei as pessoas realmente que eu senti no coração. Deus ali tocou das respostas mesmo, do que ela queria, né? Qual é o objetivo. E eu tô aí para isso, né? Eu costumo dizer, imagina você viver uma vida inteira, Deus te dá sabedoria, te dá conhecimento, e você morrer com tudo isso. Do que adiantou você viver? Costumo dizer que você tem que morrer vazio. Morrer vazio. O que é morrer vazio? Você prendeu alguma coisa? Passe para outra pessoa. A pessoa, se realmente ela estiver disposta, ela não precisa passar o que você passou para ela aprender. Você pode dar para ela como uma bênção de Deus na vida dela. Imagina só. Sim. O quanto que você pode abençoar pessoas com a experiência que vocês têm, né? Sim. E essa mentoria tem um custo? É gratuito? Ó, que loucura. Aí, Davi tá rindo ali. Essa mentoria, a princípio, eu tinha botado um custo. E eu tenho quase mil pessoas, né, que fizeram esse formulário e várias falaram sim. Mas muitas não acreditavam que eu estava falando com elas. Achavam que era trote. Porque eu liguei pessoalmente para elas. E aí elas não acreditavam que era eu. Não sei o que, beleza. E aí tinha um valor. E aí foi bem nessa transição que eu tive de mudar de clube. Então eu dei uma parada. Não me tinha mexido. Eu falei, não, quando eu organizar, me estabilizar, eu volto com isso. Só que Deus me incomodou com isso. Isso é individual, isso é uma coisa minha. Não estou falando para todo mundo. Ele falou que ele me deu de graça. Todo o conhecimento que ele me deu, tudo que eu aprendi, ele me deu de graça. Então, você vai dar de graça também. Então, essa minha mentoria, ela vai ser desta forma. Eu sei que eu já fiz várias mentorias e eu paguei por ter essas mentorias. E tem pessoas que vivem disso. Mas isso é uma coisa individual, é uma coisa que é da pessoa. Então, ainda mais eu que falava lá atrás que eu ia fazer isso de graça. Alguns anos atrás, eu não sabia que o nome era mentoria, né? Naquela época eu não entendia que existe mentor, professor, assim, ó, professor, mas mentor. E eu falava que eu ia passar tudo que Deus tinha colocado no meu coração, tanto profissional. Eu vou usar na minha mentoria 5 pilares, né? Cada um na sua posição. Primeiro, Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, são os meus bons amigos.
Quarto, meu trabalho. E quinto, a parte financeira. Quando você usa esses 5 pilares sem passar por cima de nenhum, você não está quebrando nenhum princípio. Então, a chance de tudo que você colocar como prioridade der certo é muito grande. Agora, se você pegar a parte financeira, botar em primeiro, já era. Se você pegar o teu trabalho, botar na frente de Deus ou da família que seja, já era. Agora, se você escolher maus amigos que nunca vão te impulsionar, que nunca vão te ajudar, que nunca vão te dar uma palavra de conforto, ou uma dura, ou uma coisa, fala assim, irmão, tá de brincadeira, acorda pra vida. Amigo de verdade. Já era. Então, assim, isso é o que eu acredito, 100%. E isso é minha vida. Isso aqui é minha vida, esses 5 princípios. E isso é um chamado. Aí, ó, a pergunta do início. E hoje, qual que é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho? Hoje. O meu maior sonho é fazer dos meus 2 filhos servo do Deus Altíssimo, pregador da palavra, ser bons exemplos e transformar este mundo. Não dele mesmo, mas como intermediário. Eu quero que a minha família seja um canal de bênção nessa terra. Esse é o meu maior sonho. O resto é o resto. Porque se a gente veio para este mundo, foi para isso. Foi para impactar, transformar. Na verdade, não. A gente veio para esse mundo para aprender, crescer e lá no final transbordar. Você tem que transbordar. Se você nunca transbordou, nunca passou nada para ninguém, cara, você não tá... Você precisa de alguma coisa aí dentro de você. É isso. Então, o meu maior sonho aqui, os meus filhos, sejam, não vou dizer muito maiores do que eu, porque eu não sou nada, mas que ele tenha muito mais sabedoria do que eu para fazer deste mundo melhor. Amém. Amém. E teve algum sobrenatural em campo que você já passou na sua carreira inteira? Corre ali, a bola vai sobrar. Um gol, você pediu para Deus e fez o gol, teve? Já teve alguns, mas não nesse sentido. Não. Sobrenatural, assim, deixa eu me lembrar de... Qual foi? Avaí, 2014. 2014, a gente tava jogando na Série B, e a gente tá para subir, só que faltando umas 10 rodadas a gente começou a perder todos os jogos. E a gente tava... Última rodada a gente tava em 8º, acho, ou 7º. Chance de subir era 0,00200. A gente tinha ganhado o Vasco e torcer para 5 resultados. Adivinha o que aconteceu? O Vasco, a gente ganhou do Vasco de 1-0 e todos os outros clubes perderam. A gente subiu em 4º lugar. Tem vários, eu tenho vários assim, tá? Deixa eu falar outro. Bordeaux 2018. Eu estava no Corinthians em 2017 e aí fui, naquela época, obrigado a me apresentar em janeiro de 2018. Eu estava de férias. E aí renovei mais 3 anos com o Bordeaux. Não estava bem fisicamente, nada. Deu uma semana de treino, eu joguei o primeiro jogo contra o Nantes. Só que o Bordeaux estava em 16º. 16º. Luta para rebaixamento, tudo. O treinador era o mesmo treinador daquela época que me mandou eu sair para jogar. Lembra que eu falei sobre isso? Uhum. E aí ele falou que tá muito feliz por ter voltado e tal. Eu falei, Jesus, tá grande. Ô, pai. Mais uma prova. E aí eu fiz conta. Eu falei, pai, eu sei que tu pode fazer grandes coisas. E aí a gente tinha 15 jogos. E o Bordeaux tava em 16º. E aí eu falei assim, pai, a gente vai ganhar... Eu vou chutar alto. Vai ganhar 13 jogos, vai perder 2, uma coisa assim. E ainda tinha um jogo contra o Paris Saint-Germain. Acho que a gente empatou ainda. A gente terminou o campeonato em 6º lugar e classificado para a Liga Europa. Ganhamos os 13 jogos, se eu não me engano. E classificamos para a Liga Europa. Nesse ano de 2018. Aí tem outro.
Locomotivo 2021. Locomotivo tá na mesma situação do Bordeaux. Mal demais. 17º, eu acho. Mas pior ainda. E eu cheguei com aquela positividade que a gente vai ganhar, que a gente vai melhorar, que a gente vai fazer grandes coisas. Tinha 15 jogos, eu acho, também, do mesmo jeito. Tinha que ganhar 13 para ser campeão ainda. Eu pensava, não, a gente vai ser campeão, na minha cabeça, vai ser campeão. Falei, Deus, é muito ser campeão. E aí, desses 15 jogos, a gente ganhou 13, empatamos 1 e perdemos 1, que foi pro Zenit. Aí a gente não conseguiu ser campeão, a gente terminou em terceiro e fomos campeões da Copa da França, da Copa da Rússia. Mais um. Mais um. Que mais? Tem vários outros. Flamengo 2022. Eu sabia que a gente ia ser campeão. Cara, a gente vai ser campeão da Libertadores. Foi aquele em cima do São Paulo, que o São Paulo tava com 7 pontos na frente, que era do Diniz ainda? Foi... Não, esse aí foi 2021. Não, esse aí foi com o Rogério, 21. Foi 2022 que a gente foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. E para o seu futuro ministralmente, até futuro futebol também, o que você pensa? O que você quer Isso seguir? já foi uma briga muito grande aqui comigo que, cara, já pensei em trabalhar só com mentoria, já pensei em palestrar, já pensei em ser dono de escolinha. Hoje eu acredito que eu vou trabalhar dentro do futebol, não dentro do futebol, mas como empresário. Mas como propósito. Qual é o propósito? A maioria dos grandes empresários, eles não querem trabalhar com crianças pequenas. Por quê? Porque tem muito tempo até ele se tornar jogador profissional. E nesse muito tempo, os pais podem mudar, as crianças podem mudar, e você não pode firmar um contrato para que ele fique contigo. Então, existe esse risco. Então, muitos dos grandes empresários não pegam mais jogadores muito jovens. Eles esperam chegar ali 15 para 16, porque ele já pode firmar um contrato. Então, como propósito, eu vou ser tanto empresário de jogadores mais velhos, mas jogadores mais jovens para botar eles no caminho. Como propósito. De ensinar por que esse jogador de futebol. Por que você quer ser jogador de futebol? Quero dinheiro. Não vai dar certo não, guerreiro. Coloque Deus como prioridade. Base. Deus. É os princípios que eu falei para vocês. Deus, família, amigos. Então eu quero ensinar esses meninos de pequeno. Vou orar muito para que eles não me abandonem no meio do caminho. É verdade. Né? Então eu vou realmente tentar atraí-los pela parte humana, sabe? E é claro que eu vou investir neles. Eu quero investir neles. Mas o meu foco principal é colocar eles no caminho do nosso Pai Celestial para que ele seja mais um intermediário como eu fui. Eu sei o que eu passei para chegar com o conhecimento que eu tenho hoje. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Tipo assim, para ter todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre Deus, sobre a minha família, sobre bons valores e princípios, eu tive um processo árduo que eu tive que superar e seguir em frente. Eu posso ensinar isso de forma mais clara para eles. Eles podem não precisar passar por isso. Eles podem chegar em um time grande ainda mais rápido. Se tiver fé, tiver bons princípios, bons valores, colocar outra coisa que eu esqueci de falar aqui, colocar o poder da palavra em prática. Eu acredito muito nisso, gente. Poder da palavra. Eu vi um vídeo, verdade, você falou da palavra. Poder da palavra. Mano, isso eu aprendi não. Eu tenho isso com muita verdade, como cria. Falou, criou. Falou, criou, irmão. Eu tenho isso na minha cabeça. Tô triste. Tá triste mesmo, vai ficar triste. Não adianta, não. É o contrário. Pai, eu sou feliz em Ti. Eu te agradeço pela alegria. Eu tenho o Senhor como prioridade. O Senhor tá na minha vida.
Obrigado pelo ânimo. Olha a diferença. Uhum. Tô passando uma situação difícil, mas eu tô usando o poder da palavra que ele me deu para que eu venha abençoar e mudar o meu ânimo. Entende? Vou jogar na seleção brasileira, irmão. Vou jogar na seleção brasileira. Por quê? Porque eu vou cumprir um propósito de vida. Mas para isso, vou ter que me dedicar, me esforçar, renunciar, sem bebedeira, sem festa, sem mulherada. Porque eu quero cumprir um propósito de vida sendo jogador de futebol da seleção brasileira. Entendeu? Então, eu acredito. E depois que eu tive isso como verdade, eu fiz um check-up na minha vida. Na igreja, 2010, nessa época eu ainda congregava, na Comunidade do Amor, lá no Ceará, a igreja. E aí foi um pastor lá que foi falar sobre a parte financeira e ele nos deu um papel. Ele mandou escrever tudo que a gente queria. Homem de pequena fé. Eu, homem de pequena fé. Hein, Davi? E naquela época eu escrevi alguns sonhos que eu tinha de jogar no Real Madrid, jogar na seleção brasileira, ganhar um valor X naquela época, se eu não me engano era 100 mil reais. Eu queria ganhar 100 mil reais por mês, queria ter um carro de 100 mil. E tudo isso se concretizou de forma ainda muito maior. Muito maior. Eu posso dizer, o único sonho que eu não concretizei profissionalmente foi chegar no Real Madrid, que era um sonho. Isso eu tinha um sonho. Mas fora isso, cara, eu sou um cara realizado por tudo que eu construí na minha carreira, por tudo que eu construí dentro do futebol, dentro da minha família, dentro da minha parte financeira, porque eu costumo dizer que o dinheiro ele é um intermediário para criar boas memórias com aquele que nós amamos. Só. É para isso. Não é para me aparecer para os outros, não é para dizer que eu tenho mais, é porque eu tô com um tal carro, não. Eu falei isso pro Davi sobre isso. Dinheiro é livre-arbítrio. Já tinha escutado isso? Não ganhei não. Quanto mais dinheiro, mais livre-arbítrio você tem. Tá pronto para isso? Você tem o poder de escolha. Uhum. Dinheiro é livre-arbítrio. Então, se você tem pouco dinheiro, você tem pouco livre-arbítrio. Sim. Se você tem um pequeno vício, vou dar um exemplo. Você gosta de beber. Uhum. Você tem pouco dinheiro, você tem uma família que você ama muito, seus filhos. Então, você vai priorizar um pouco sua bebida, você gosta de beber, e você vai botar comida em casa, certo? Uhum. Mas aí agora tu tem 2x de salário. Tu gosta de beber. E tu tem tua família. Só que agora eu vou beber mais. Porque eu sou viciado naquilo. Eu tenho mais poder. Eu tenho mais livre-arbítrio. Eu posso comprar mais bebida. Uhum. Da mesma forma para o outro lado. Se você tem bons princípios, bons valores, se você tem mais dinheiro, você tem mais livre-arbítrio para abençoar pessoas. Para fazer escolas, para fazer hospitais, para ajudar o próximo. Então, quanto mais dinheiro, mais livre-arbítrio. Então, a dificuldade é fazer isso pro lado certo. Porque o dinheiro é poder. O dinheiro você tem um poder de escolha. Às vezes você quer ter dinheiro, mas Deus sabe que você não está pronto para ter tanto dinheiro. Por isso que eu costumo dizer que primeiro você se capacita. Depois você pede. Como que ele vai te dar algo que você não está pronto para receber? Ainda mais falando sobre dinheiro. Jesus falou muito forte sobre isso. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, não é isso? Mas junteis tesouro no céu, onde ninguém pode tocar a mão. Ele não estava dizendo que você não pode ter dinheiro. Ele está dizendo que o seu coração não pode estar nele. Seu coração não pode estar nele. Porque se o coração estiver nele, você só fazer besteira. 100%. Sim. Nunca tinha ouvido do livre-arbítrio, não. Não, essa daí. Essa foi boa, né? Nunca tinha ouvido.
cortes aí, vai dar um corte. Não, do dinheiro, assim, né? Do poder, dinheiro é poder, beleza. Mas essa do livre-arbítrio, eu falei, nossa, gostei. Faz todo sentido, né? Tem toda a lógica, né? Tem. Pablo, e uma pergunta aqui. Se Jesus estivesse sentado aqui agora, Meu Deus do céu. o que você diria? O que você diria a ele? O que eu diria a ele, meu Deus, tanta Sei coisa. que são tantas mas coisas. uma palavra assim, cara, é obrigado. Obrigado. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Nunca. Caraca, forte, hein? E o mais engraçado é que as pessoas não entendem, mas ele nos vê. Não sei em qual passagem que ele fala assim, que ele não nos escuta, ele nos vê. Quando você ora, quando você se entrega, ele tá te vendo você lá. Então imagina Jesus do teu lado e você podendo falar alguma coisa para ele. É só gratidão. Gratidão máxima. Fico imaginando os discípulos, às vezes eu fico viajando, cara, os discípulos naquela época, sério. Fico viajando assim, fechou, ele fala assim, caraca, Pedro, Mateus, os caras veio com o cara do lado, mano. Tá doido, que sobrenatural. E quando a série The Chosen saiu, que ela conectou isso de uma forma mais forte, né? Dos discípulos para Jesus, a série, né? Não sei se vocês conseguem ver assim dessa forma. Não é só de Jesus, é dos discípulos para Jesus. Fez mais sentido como foi realmente a trajetória dele, como foi a conexão, lidando com as suas frustrações, com as suas dificuldades. Então, Jesus do meu lado hoje, eu só iria falar gratidão, obrigado por tudo e nunca ter desistido de mim. E me dá a oportunidade de todos os dias cumprir o meu chamado aqui na Terra. Não sei até quando isso vai, né? Porque nós temos hora e dia para partir, mas não sabemos. Enquanto isso, eu estou aqui sendo um intermediário dele. Amém. E pro final, né? Deixa uma palavra final aí para os nossos telespectadores, né? A palavra final. Meus amigos, as pessoas não entendem realmente o que é viver uma vida com propósito, né? E eu posso dizer isso através da minha vida. Hoje eu vivo uma vida com propósito e eu quero que você entenda que você não é a sua profissão, no seu momento, você não é isso. Você é um servo do Deus Altíssimo. Um cara que veio para este mundo para transformar as pessoas, para modificar os pensamentos, os maus pensamentos. E Jesus está te chamando para que você se aproxime dele de forma clara e eficiente. Você pode dizer que não dá para deixar de fazer isso ou aquilo, mas ele não está falando para você parar de fazer isso agora. Ele está falando só para você dar o primeiro passo. E a partir disso é com ele. A gente, como servos, como intermediário dele, não fazemos nada. Nós só falamos. E quem modifica o coração é ele. Amém. Vamos falar dos patrocinadores, né? Transporte Esplendor precisou de um frete de caminhão, fazer para sua empresa, né? De uma empresa para outra, levar carga. Transporte Esplendor. Gold Suplemento, precisou de suplemento, whey, creatina. Preços aí da região. Lívia Gambarra, precisou também, de sobrancelha, maquiagem, estética aí. Só entrar em contato também. Celane Celular, precisou de acessório, conserto do seu celular, pode falar comigo. Oliveira Tour, precisou de uma van para fretar, né? Fretar uma van aí para assistir o jogo do Pablo, aí, ó. Pertinho. Faculdade Anguera, precisou de uma EAD, Educação Física, Administração, né? Tem a Faculdade Anguera. Evolua Celular, precisou de um celular, um iPhone 17, 16. Entrar em contato com o Vitor. E o novo patrocinador, Melhor Pizza de Salto, Norbas Pizzaria aí, tá agora com nós. Agradecer eles, né? Então, é isso, pessoal. E para finalizar, vamos fazer uma oração? Você faz uma oração? Amém. Posso? Bora. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estar aqui nesta oportunidade de engrandecer e exaltar o teu nome. Eu só quero que o Senhor venha
falar conosco todos os dias, pois não andamos por nós mesmos, andamos com a tua direção e o teu chamado. O Senhor nos colocou aqui nesta tarde para falar de ti e que o Senhor venha ser exaltado. Que eu não fale nada, mas sim que o Senhor fale através da minha vida, que esses vídeos que saiam sejam para te glorificar e te exaltar, pois o Senhor merece toda a honra e toda glória. Que o Senhor abençoe este podcast, que venha ainda mais crescer, pois não é para a honra dos nossos irmãos, mas sim para a tua honra. Amém. Amém. Amém, Pablo. Obrigado por ter tirado esse tempo aí. Foi o quê? 2 horinhas? Acho que tá beirando 2 horinhas. Beirando 2 horinhas. Pra quem ia fazer 1 hora, Papo fluiu. Papo fluiu. Graças ao Davi também, né? Davi, obrigado. Ele que fez o intermédio, né? Ele e o Mário Sérgio, dois grandes amigos, o Mário Sérgio, o Davi, que confiou em nós, né? Quando eu mandei mensagem para ele, passou, e o Pablo viu que é um trabalho sério, né? Então, agradecer, obrigado por tudo, né? E obrigado, Gustavo, também, né, pessoal? E logo, fique ligado, nós divulgaremos o próximo episódio. Obrigado, valeu, pessoal. Tamo junto. Boa. Tá louco. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão. Atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão. Atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão. Atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, muito mais que esporte,
passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão. Atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, Fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, Jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, Muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, Essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante.